Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós a autoridade que Jesus dá a cada um dos seus discípulos. Jesus, ele coloca diante de nós a autoridade que nós temos para enfrentarmos as dificuldades da vida, os demônios, as doenças, as dificuldades que nos afligem. É importante a gente ter bem claro na mente e no coração que essas dificuldades são comuns a qualquer um de nós. E todos nós, discípulos de Jesus, podemos e devemos combatê-las. Claro, uns com mais facilidade, outros menos, mas o certo é que nós lutamos contra elas dia após dia. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia mostra para nós o nome dos 12 apóstolos, para dizer para nós que essas pessoas são concretas, essas pessoas são verdadeiras, essas pessoas existem. E elas, cada uma, tem a sua fraqueza, a sua limitação. Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós. Não adianta a gente pensar que é perfeito, que é santo, que é imaculado, que não é. Mas é importante a gente também perceber que Jesus chama a gente assim. Chamou Mateus, que era odiado por muitos, era cobrador de impostos. Chamou até Judas, que o traiu. E Jesus chama você, ele me chama também, sabendo da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa finitude, da nossa limitação. Não somos perfeitos. E é importante a gente pensar que Jesus nos quis assim. Jesus nos quis assim, ele nos aceitou, ele nos chamou assim. Mas, claro, nós não podemos ficar assim. Desse encontro com Jesus, nós mudamos, nós transformamos, nós nos tornamos pessoas diferentes. E é isso que importa. Nós todos devemos ir anunciar que o reino de Deus está próximo dentro daquilo que nós somos também. Nós não podemos pensar que para anunciar o evangelho você tem que ser perfeito, você tem que ser santo, você tem que estar em um estado de perfeição, o maior de todos. Se fosse assim, Nossa Senhora seria a primeira a ser enviada em missão, porque abaixo de Jesus, só ela foi perfeita, só ela foi imaculada. Mas Jesus enviou seus discípulos, aqueles que eram encharcados de dificuldades, de defeitos, limitações, e eles foram. Tomé não acreditou, Mateus era cobrador de impostos, Pedro era pescador, homem rude, não que isso seja ruim, mas tinha dificuldade em aceitar certas situações. E assim, cada um dos discípulos de Jesus tinha a sua dificuldade. Você também. Qual é a sua dificuldade?
Essa dificuldade que você tem não te impossibilita de ser um anunciador do reino de Deus. Essa dificuldade que você tem não te impossibilita de ser um missionário, seja ela intelectual, seja ela estética, seja ela qual for a sua dificuldade, até física, não te impossibilita, não te torna uma pessoa que inapta ao anúncio do reino, a ser anunciador, a ser um missionário. O que te torna uma pessoa inapta, uma pessoa que não pode anunciar o reino de Deus, é a sua vontade, o seu querer. É você que determina se você vai ou não ser um anunciador da palavra de Deus conforme a vontade de Jesus, conforme o querer dele. Aí sim, você vai poder dizer para você mesmo: olha, eu quero ser um anunciador da palavra de Deus. Jesus te chama, Jesus te quer, do jeito que você é. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ficar preocupado. O que você precisa é ter força de vontade, é garra, é fé, é você poder. Eu diria até que nem precisa ter muita fé, porque Tomé não teve tanta fé assim, né? Mas que você possa pelo menos, ter força de vontade. E isso já é o bastante para você começar um trabalho. Não que isso somente basta, mas para um bom começo, está de bom tamanho. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós estamos precisando disso? Como nós estamos precisando de pessoas com garra, com vontade de querer ser diferente, de querer fazer o melhor. A gente vê muitas pessoas estão trabalhando na igreja, nas pastorais, mas a gente não sente essa força de vontade, essa garra que anima, que contagia. A gente vê as pessoas desanimadas. Como que eu vou animar alguém se eu mesmo estou e sou desanimado? Como que eu quero fazer arrastar uma multidão de gente atrás de Jesus se eu não consigo arrastar nem a mim mesmo? Se eu sou mais dormente do que qualquer coisa ou pessoa? Não, precisamos acordar, precisamos ser espertos, precisamos ser dinâmicos, precisamos ser audaciosos no anúncio do reino de Deus. As suas fraquezas, as suas limitações vão se tornar uma arma para você poder ser um bom anunciador da palavra de Deus. Por quê? Porque você vai ser o primeiro a vencer essas dificuldades, essas doenças, enfermidades que você primeiramente tem, para poder ir ao encontro dos outros. Se você conseguir vencer suas dificuldades, você já fez um bom trabalho. Se você conseguir vencer suas limitações, você já atingiu um grau muito alto nesse discipulado de Jesus. Eu recebi uma mensagem logo nessa manhã e ela dizia assim: eu me doei muito às pessoas, esqueci de me doar a mim mesmo e agora eu sinto falta de mim mesmo. Olha, claro, a gente não só pode, como deve se doar aos outros. Mas como é que eu posso dar para os outros aquilo que eu não tenho? Como é que eu posso querer que os outros recebam aquilo que eu sou, daquilo que eu sou vazio? Então é importante que nós tenhamos condições, que nós tenhamos o necessário para nós e para os outros. Quando a gente anda de avião, não sei se vocês já tiveram essa experiência de andar de avião, então a comissária de bordo, né, a aeromoça, ela diz assim para nós: olha, em qualquer situação, primeiro coloque a máscara em você e depois nos seus dependentes, naqueles que estão ao seu lado, ajudar os outros. Mas primeiro você tem que pôr em você, em você. Quando uma pessoa está morrendo afogada, você nunca salva ela pela frente, sempre por trás para você se proteger, porque senão morre os dois. E Jesus diz: não pode um cego guiar outro cego. Então nós temos que cuidar de nós mesmos primeiro. Então, vamos fazer uma experiência de cuidar de nós mesmos, cuidar de quem cuida, para que a gente possa ter condições de fazer a coisa acontecer, para que nós possamos ter condições de fazer o Evangelho ecoar a todos os cantos. Meus irmãos, minhas irmãs, o anúncio do reino de Deus precisa de pessoas valentes, pessoas boas.
Ainda ontem eu comentava com meu irmão, né, com o padre João Paulo, eu dizia para ele assim, olha, Jesus disse, a messe é grande, os operários são poucos, pedi ao Senhor da messe que envie operários, mas não é qualquer operário, são pessoas boas, pessoas capazes, não pessoas qualificadas já no primeiro momento, porque para o serviço de Deus somos todos ainda incapazes, porque é Deus que vai nos qualificando. Mas se Ele nos chamou, é porque nós já temos algo que cativou, que fez com que Deus, nosso Senhor, olhasse para nós com um interesse maior de nos fazer pessoas operárias para a sua messe. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos todos sermos como dizia o finado Padre Murta, né, um professor que eu tive lá no seminário, ele dizia assim, nós temos que ser incapazes de Deus. O que isso significa? O que ele dizia? Que quanto mais nós formos incapazes de Deus, nós vamos ter possibilidades demais. Porque se a gente for capaz de tudo, aí agora não tem mais nada a ser feito. E ele usou o exemplo, né, de uma garrafa, que quando ela está cheia d'água, ela não cabe mais nada. Então nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, precisamos ser pequenos, precisamos ser humildes, precisamos reconhecer nossas limitações e fraquezas para que Deus faça da nossa pequenez, do nosso nada, tudo. E eu termino lembrando que o que agrada a Deus é a humildade. Assim disse Nossa Senhora quando visitando Santa Isabel. Ela disse: o Senhor olhou para a minha humildade. E o que em você atrai o olhar de Deus? Você já parou para pensar isso? O que em você atrai o olhar de Deus para que você possa ser um chamado por Ele, um dos chamados dele? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o que em você atraiu o olhar de Deus, mas eu só sei que atraiu e Ele te quer, Ele te ama, Ele te chama. Agora depende de você. Se você for fazer corpo mole, se você ficar com frescura, se você não quer assumir essa missão, esse trabalho bonito, aí já não é mais com Deus, é com você. Como disse um desenho que há muito tempo, nem passa mais, né? Há muitos anos eu assistia lá em casa, disse assim, o poder é de vocês. Então, nós estamos com o poder. E esse poder quem nos deu foi o próprio Jesus. Um poder de expulsar demônios, de curar doenças, de viver alegre e satisfeito. Depende de cada um de nós. Depende de você, depende de mim. Então, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois no anúncio do Evangelho. Forte abraço a todos, tenham um bom dia, com a especial proteção e bênçãos de Nossa Senhora.